Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos colocar no banco dos réus uma das figuras mais complexas e fascinantes da cultura pop. Nosso objetivo aqui é abrir o arquivo da alma dele para tentar responder uma pergunta que é, no mínimo, perturbadora. É isso mesmo. A pergunta é essa. E para fazer esse julgamento, a gente não vai usar qualquer código penal. Vamos usar a teologia super rígida do inferno de Dante Alighieri, lá do século XIV. É com base nessas regras que a alma de Bruce Wayne vai ser julgada hoje. Ok, então, antes do julgamento começar de verdade, o nosso, digamos, tribunal precisa estabelecer as regras do jogo. São os protocolos que vão guiar toda essa nossa investigação teológica. Olha só, para essa análise ser justa, a gente precisa seguir 3 protocolos que são fundamentais. Primeiro, vamos partir do princípio que o Bruce Wayne morreu em serviço, sabe? Sem aquele arrependimento de última hora que poderia mudar tudo. Segundo ponto, e esse é crucial, Batman e Bruce Wayne são a mesma coisa aqui. Serão julgados como uma entidade única. Não dá para separar um do outro. E terceiro, e talvez o mais importante, no universo de Dante, o inferno não é um castigo que vem de cima. É o resultado direto das escolhas que a alma fez em vida. Uma consequência, não uma punição. Beleza. Com as regras estabelecidas, vamos dar uma olhada no perfil psicoteológico do nosso réu. E para isso, a gente precisa ir direto no núcleo da identidade dele. E a raiz de tudo, a origem do caso, está aqui, no trauma. Pensa bem, onde muitas pessoas diante de uma tragédia buscam algum tipo de refúgio na fé, o Wayne faz o completo oposto. Ele encontra a necessidade de impor a sua própria vontade. É quase como se ele estivesse usurpando um papel divino, sabe? É a decisão de que um homem, sozinho, tem que salvar uma cidade que, na visão dele, Deus simplesmente abandonou. Isso nos leva direto para a questão central que o nosso tribunal precisa resolver. A cruzada do Batman. É por justiça ou é por vingança? Porque as ações dele vivem nesse limite, nesse fio da navalha, o tempo todo. E o lado para o qual ele pende? Bom, é isso que vai decidir o destino da alma dele. Aí a defesa vem com sua prova mais forte, o famoso código de não matar. Parece um argumento definitivo, certo? Mas aí vem a promotoria e questiona a real motivação por trás disso. Será que é mesmo uma virtude moral? Ou é só uma barreira psicológica? Aquele medo profundo de que, se ele cruzar essa linha uma única vez, a besta que vive dentro dele nunca mais vai conseguir parar? Certo. Agora a gente vai fazer um processo de eliminação. Vamos analisar e descartar as possibilidades mais óbvias, aquelas que todo mundo pensa primeiro. Isso é importante para a gente conseguir focar na verdadeira natureza do pecado dele. Então, a primeira possibilidade que a acusação levanta é o limbo, o primeiro círculo do inferno, aquele lugar dos pagãos virtuosos, sabe? Pessoas boas, mas que viveram sem fé. E o argumento para ele parar no limbo até que faz sentido. O Bruce Wayne é quase sempre mostrado como ateu ou, no mínimo, agnóstico. Ele confia na ciência, na razão, na força de vontade, não na fé. E como o limbo é justamente para quem não pecou ativamente, mas não teve fé, a virtude cívica dele parece encaixar perfeitamente ali, né? Só que não. A defesa vem e derruba esse argumento com força. A alma do Batman é uma tempestade de violência, é pura turbulência. Não tem como ele se encaixar na calmaria melancólica do limbo. Então, caso encerrado. Essa acusação é rejeitada. Ok, limbo tá fora. Próxima parada, o quinto círculo, o círculo da ira, onde os irados ficam para sempre atolados no rio de lama, o Estige. E aqui a promotoria tem um caso bem forte. Vamos ser sinceros. A raiva é o principal combustível da missão dele. Ele usa o medo, a intimidação como armas. A persona do Batman em si é uma manifestação de pura fúria. Parece um encaixe perfeito para o quinto círculo, não é mesmo? Mas, de novo, essa acusação também não se sustenta. E o motivo é um detalhe crucial na teologia de Dante. Os irados estão lá por incontinência, ou seja, por perderem o controle. A raiva do Batman é o oposto disso. Ela é fria, calculada, totalmente estratégica. Não é uma paixão que explode, é uma ferramenta de malícia. É um pecado de uma natureza completamente diferente. Então, absolvido de novo. Então, se não é o limbo e não é a ira, para onde ele vai? Bom, agora que a gente eliminou o óbvio, a investigação aponta para uma conclusão bem mais trágica. E de uma forma estranha, muito mais adequada ao personagem. Depois de analisar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, um julgamento final foi alcançado. O réu é considerado culpado, e a sua sentença é a danação eterna no sétimo círculo,
o círculo da violência, mais especificamente no segundo giro. Mas é aqui que reside a ironia mais trágica de todo o seu destino. Ele não é condenado pela violência contra seus inimigos, mas sim pela violência cometida contra si mesmo. E a gente não está falando aqui de morte biológica. É um suicídio metafísico. É a destruição lenta, deliberada da própria identidade dada por Deus. Ele aniquilou a identidade Bruce Wayne para criar o Golem, a criatura Batman. Ele tratou a própria humanidade com um desprezo violento. E a prova final, a confissão, vem da boca do próprio réu. Em algumas de suas histórias ele admite isso abertamente. A escolha de se tornar o Batman foi na prática uma sentença de morte para Bruce Wayne. E no Inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Existe o que ele chama de contrapasso. A punição tem que ser um reflexo perfeito, quase uma imagem espelhada do pecado que a pessoa cometeu em vida. E a punição do Batman é de uma simetria poética e terrivelmente cruel. Primeiro a forma. Ele seria transformado numa gárgula de pedra congelado no topo de uma torre de uma Gotham infernal. Exatamente o símbolo frio e insensível que ele sempre quis ser. O tormento. Seu desejo de vigilância eterna é concedido, mas com uma impotência absoluta. Ele é forçado a assistir os traumas da sua vida se repetindo para sempre, sem poder fazer nada. E para completar a crueldade, arpias com os rostos dos Robins pousam nele, torturando-o com a mesma pergunta, eternamente: por que você não nos salvou? Essa análise final aqui basicamente corrobora o veredito. Se a gente olhar a hierarquia da violência, a violência contra os outros é brutal, mas é atenuada porque falta a intenção de matar. A violência contra Deus, a arrogância, a soberba dele, com certeza é um fator agravante. Mas a anuação da sua própria identidade, a violência contra si mesmo, esse é o único pecado que é confirmado e absoluto. No fim das contas, esse veredito todo revela qual é a tragédia central, o coração do drama de Bruce Wayne. Ele representa o ápice do que a vontade humana, a disciplina e a ordem podem alcançar. Mas sem a graça divina, essas mesmas virtudes acabaram se tornando ídolos. E foram esses ídolos que o levaram à autoaniquilação. No final das contas, ele não foi condenado por lutar contra monstros, mas por ter se tornado por ter odiado o homem de Deus criou em favor do símbolo que ele mesmo forjou. E isso deixa a gente com uma pergunta final que fica ecoando. Uma missão que nasce de um trauma tão profundo pode um dia levar à salvação? Ou ela já nasce condenada a se transformar no seu próprio tipo de inferno?